Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o quanto é importante a gente também olhar e acolher as mamães que recebem diagnósticos de filhos. Desde que eu vim aqui para o Japão, eu tenho trabalhado com crianças e adolescentes que possuem algum diagnóstico. São crianças que têm algum atraso no desenvolvimento e eu vejo o quanto é importante a gente acolher essa família, né? Não só acolher a criança, acolher o adolescente, mas também prestar um apoio a essas mamães. Eu falo isso porque meus filhos não têm um diagnóstico, mas recentemente eu passei por uma situação assim que me causou um certo medo, né? A gente sabe assim que a gravidez, né, o nascimento de um filho, a maternidade em si, ela já causa assim uma certa ansiedade na gente, um certo medo. Se o nosso filho vai ter algum atraso, se ele vai ter algum problema, se a gente vai ter algum problema na gravidez, se vai dar tudo certo durante o horário, né, o momento do parto e assim por diante. A gente, quando nasce um bebê, né, quando a gente engravida, né, quando a gente descobre a maternidade, é fato que a gente se torna mãe, né, mas a criança não nasce com aquele manual, né, de como vai ser as coisas. E nem todas as crianças são iguais umas às outras, né, nem os próprios irmãos são, né. Então isso causa na gente uma certa ansiedade, um certo medo de como que vai ser, se a gente vai estar agindo de forma adequada. Por exemplo, a criança chorando, será que eu tenho que pegar no colo? Será que não? Será que eu tô sendo super protetora? Será que eu tô sendo negligente? Eu tenho que acordar o bebê de 3 em 3 horas para mamar? Ou eu posso deixar ele mamar só na hora que ele quiser acordar? E na hora do banho, como que é? Tem que ser sempre no mesmo horário? Na hora de dormir, né? O bebê pode dormir comigo? Ou ele tem que já logo no comecinho dormir no quarto dele sozinho? E assim por diante. Então começam a surgir várias dúvidas na nossa cabeça, né? Vários questionamentos que não é porque a gente acabou de se tornar mãe que a gente vai saber solucionar tudo, que a gente vai ter a resposta de tudo, né? Aos poucos, na verdade, é que conforme a gente for convivendo com esse bebezinho, é que a gente vai descobrir e a gente vai reconhecer os gostos, as preferências, as vontades daquele bebê, como ele se sente melhor, como ele se sente mais acolhido. Então, eu fiz essa pequena explanação, né, só para dizer que assim, quando a gente se descobre mãe, a gente realmente não sabe de tudo, né, e muitas coisas realmente angustiam a gente. E daí vem o bebezinho, ele começa a crescer, ele começa a desenvolver, e em um determinado momento a gente às vezes começa a perceber que, por exemplo, algumas coisas no desenvolvimento daquele bebê estão um pouco diferentes. E a gente começa a achar estranho e a gente começa a ficar com muitas dúvidas. E até concordo que algumas dúvidas elas são realmente importantes para a gente buscar mais informações. Então, por exemplo, a minha bebê agora está com 1 ano e 3 meses, mas quando ela estava por volta de 10 meses mais ou menos, né, que era por volta do período em que os meninos eles já estavam ficando em pé para tentar andar, dar os primeiros passinhos, né? Nessa idade, algumas crianças já começam a andar também. Eu via que a Ana, ela tinha uma certa dificuldade. E ela preferia muito mais ficar engatinhando do que tentar andar. Ela engatinhava muito rápido, por sinal. Então, um pouco eu achei que era certo comodismo dela. Mas um pouco eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Eu tava ficando ansiosa porque já tava chegando o período de terminar minha licença maternidade de 1 ano. E aquele medo de eu não conseguir trazer ninguém também do Brasil para vir me ajudar, para dar um suporte aqui com a bebê nesse período, né? Que eu teria que voltar da licença e as fronteiras aqui, pelo menos, não estavam aceitando a vinda de turista, né? E a minha mãe ou minha sogra ou alguém que viesse teria que vir como turista. Então, eu realmente estava ficando com muita angústia, muito medo, muita ansiedade do que estava por vir e com aquele medo do que poderia estar acontecendo com a Ana. Porque o que eu desconfiava? A Ana, na hora de tentar andar, quando a gente segurava a mãozinha dela, ela ao invés de pisar normalmente, ela pisava, mas ela arrastava o pezinho e virava o pé para dentro. Toda vez que ela tentava andar, ela virava o pezinho. E daí eu comecei a filmar, quando a gente tentava estimular ela a andar. Comecei a tirar foto da forma como ela sentava, né, a posição que ela ficava com a perninha. E mandei
para alguns contatos, né? Mostrei para fisioterapeutas, para ortopedista, para minha irmã que trabalhou, uma que é médica e outra que trabalhou durante muito tempo em hospital no Brasil, né? A Fono, para mostrar para os amigos dela que ela conhece se elas desconfiavam, né? Que teria algum problema ali. E por que isso? Porque meu marido usou bota ortopédica quando era pequeno e eu fiquei com medo de ser alguma coisa ali da bebê também precisar, né? E eu ter que correr atrás, ter que ficar fazendo estimulação, ter que ficar indo em terapias, tendo que voltar a trabalhar, né, em tempo integral e sem ter alguém que pudesse me ajudar nesse sentido, né, de poder ajudar a levar ela numa reabilitação, enfim, né, ou durante o período de internação, como é que ficaria todo esse processo. E daí eu consegui marcar até uma consulta com o médico, né, o ortopedista daqui, e ele falou que a princípio realmente a bebê tem um desvio, né, da perninha, ela tem o pezinho esquerdo dela é 3 centímetros para dentro do que o normal, por isso que ela anda bem tortinho e por isso que ela não tinha muita habilidade de equilíbrio, né? Mas que era para ficar em observação, tentar fazer estimulação em casa mesmo e que alguns meses depois ele queria vê-la de novo para ver se haveria ou não a necessidade de uma cirurgia. Então, a princípio, ela não teve um diagnóstico assim fechado de que ela teria que se operar, ou teria que usar bota, ou teria que fazer alguma coisa, né? Mas só de ter que passar por todo esse processo, eu realmente me senti muito angustiada. Eu realmente fiquei com muito medo de ter que, da minha bebê ter que passar por algum processo cirúrgico, né? E como que eu lidaria com tudo isso, né? Não tendo ninguém aqui para me ajudar e tendo que voltar a trabalhar e tendo os meninos aqui junto, né? Para dar esse suporte enquanto mãe. Então foi um período muito difícil. E eu contei essa minha experiência para mostrar que assim, eu realmente posso imaginar o quanto é angustiante, o quanto é difícil para uma mãe quando ela desconfia do atraso do desenvolvimento de seus filhos, né, independente de ser atraso no desenvolvimento físico, né, desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, enfim. O quanto é angustiante tudo isso e o quanto que às vezes a gente precisa ser acolhida nesse momento. O quanto que às vezes não é só a criança que precisa de um suporte, né, nesse momento, mas nós mães também precisamos, né, de um acolhimento, de alguém ali que possa nos orientar, sejam profissionais específicos da área, sejam pessoas amigas, né, de confiança que possam nos dar o suporte emocional que a gente precisa, ou seja um profissional específico da área da saúde mental para nos acolher. Porque quando a gente passa por uma situação dessas de angústia, que a maternidade em si, como eu já disse no começo, ela já traz uma certa angústia pra gente, e a gente passa por esse momento de mais angústia, se a gente não tiver um suporte, né, nem que seja esse suporte, nem que seja a longa distância, né, online, que seja, ou se a gente não tiver profissionais que possam nos acolher, é um grande risco da gente sim adoecer mentalmente. Uma das minhas preocupações, né, quando começou todo esse processo de dúvida, de correr atrás de informações, de buscar orientação médica, de buscar apoio emocional também, era que eu não poderia adoecer mentalmente falando, né, de estar com ansiedade muito alta, porque eu sabia que a minha bebê, os meus filhos, né, a minha família estava dependendo de mim também. Então, quando eu percebi que eu estava começando a ficar mal emocionalmente falando, né, eu busquei apoio, eu busquei suporte, eu mantive o contato com minhas amigas, que são psicólogas também, né, de um grupo que eu participo semanalmente, né. Eu cheguei a contar algumas coisas sobre essa minha angústia, acho que para elas, contei para minhas irmãs, falei abertamente com algumas pessoas, né, até conhecidas aqui também no Japão, que puderam me orientar, falar sobre o que já aconteceu com alguma delas, tal, até as dúvidas que eu tinha com relação a algumas coisas, porque eu mesma, né, particularmente, eu nunca tinha vivenciado uma situação de ter um atraso no desenvolvimento motor de algum dos meus filhos, né, ou de alguém próximo a mim, né, eu estava realmente, assim, em dúvida de como agir, né, e o quanto isso é importante, às vezes, a gente não ter medo, não ter vergonha de mostrar, às vezes, a nossa vulnerabilidade, né, as nossas angústias, não ter medo de buscar ajuda quando a gente está em dúvida, quando a gente sente que a gente precisa desse apoio, né.
e o quanto que colocar isso para fora, de buscar informações, de perguntar onde seria o ideal eu ir atrás de profissionais para minha bebê, de realmente ser acolhida também por esses profissionais, o quanto isso foi significativo para mim, né? O quanto isso causou um alívio emocional em mim, né? E o quanto eu vejo que isso é importante, nós mamães, papais, todo mundo em geral, buscar informação, buscar apoio quando a gente acha que a gente não está dando conta sozinho, quando a gente está em dúvida ou quando a gente acha que a gente precisa também de orientação profissional de outras pessoas. Então, quando a gente recebe, né, no meu caso eu não cheguei a receber um diagnóstico fechado, mas eu imagino que quando as mamães recebem um diagnóstico fechado de algum atraso no desenvolvimento dos filhos, é muito importante as pessoas que estiverem próximas realmente acolherem essas mamães, realmente acolherem esses papais antes de qualquer coisa, né? E sem julgamentos. Antes de tomar qualquer providência, né, ouvir, tentar entender o que se passa com esses pais, tentar entender por que eles agem como eles agem, tentar entender o que causou todo aquele processo, né, na vida deles, né, e a partir daí sim ajudar, orientá-los na melhor forma possível, né. Eu sei que acontece porque eu mesma já vivenciei isso também, principalmente no começo, né, da minha vida como mãe dos meninos, de às vezes não saber como reagir diante de algumas situações de comportamento dos filhos e acabar repetindo algumas práticas que não são legais, né, que não são acolhedoras e nem ajudam no processo de desenvolvimento saudável das crianças, né? E o quanto que às vezes a gente, com isso, né, depois de realmente acolher esses pais, a gente pode sim orientá-los nesse caminho, né, de buscar práticas mais positivas, de buscar práticas que ajudem, né, que somem para o melhor desenvolvimento dessas crianças. Então, eu resolvi gravar esse vídeo, esse tema, para mostrar que, independente de qualquer situação, papais e mamães precisam sim ser acolhidos, né? Precisam sim ter os seus sentimentos validados, né? Para que eles se sintam bem. E a partir daí, nós profissionais, né, da área da educação, nós profissionais da área da saúde, né, a gente poder orientá-los da melhor forma possível para que eles também possam ter práticas positivas dentro de casa, né, e possam somar junto ao nosso trabalho enquanto profissionais para que todas essas crianças possam evoluir da melhor forma possível, sem preconceitos, sem julgamentos e com mais acolhimento. Bem, esse era o recado que eu tinha para hoje. Obrigada por terem me ouvido. Beijos e até uma próxima. Tchau, tchau.